Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o nove pirata e uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo do remake de Ranma Meio. Eu sou o Raul e quem não gostaria de ser filho de um panda? Um panda consegue escrever, mas não consegue falar, né? Note. Aqui é o Bruno e Ranma é um anime à frente do seu tempo, né? Incrível. Mesmo remake ainda é à frente do seu tempo. Aqui é o Carlos e Ranma Meio vem pra confirmar a tese do Catum. É o melhor dos dois mundos. Olha aí. Meteu o jabá do podcast dele em menos de 3 minutos de cast. Impressionante. Nem respirou. Aqui é trabalho, pô. Já fizemos até jabá do MDA lá no Catum, pô. Mas qual é a tese? A tese do Catum é que se você é mulher e homem ao mesmo tempo, é o melhor dos dois mundos. Ah. Faz sentido? Isso e muito mais teses malucas após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Estamos de volta. Semana passada não teve e-mails, mas foi culpa minha. Eu tava cheio de coisa pra fazer com episódio de RPG, não é segredo, a gente já falou pra todo mundo aí que a gente gravou, né, o episódio. Então, eu estava trabalhando no episódio, eu não consegui gravar semana passada. Sim, tinha e-mail. Então a gente acabou juntando com os e-mails dessa semana. Então temos 4 mensagens aí do Spotify, não é isso, Bruno? Temos 4 mensagenzinhas e... Bom, né? Bom que a galera tá comentando. Continuem comentando, galera, a gente vai juntando. Uma semaninha sim, outra não, mas a gente sempre gosta de ver e sempre tenta comentar o que vocês comentam pra gente, né? Comentário do comentário, react de comentário. O react do react. Mas vamos que vamos. E o primeiro react do react é uma mensagem do MDA 189, Filmes de Os Cavaleiros do Zodíaco, parte 2. O Odair, sempre ele é de volta aí. Eu comecei a escutar o Grindcast no gap entre o Animistic e o MDA. Eu tô ligado que o Christian é ocupado no melhor podcast de RPG do mundo. Olha aí a propaganda. É difícil, né? Não escapa de uma. O próprio público tá fazendo propaganda do Grindcast. Tá fácil não. Mas grande abraço, pessoal do Grindcast. Grande abraço. E que vocês são amigos, mas não sabia que eles eram fixos aí também. Pra mim, eles apareciam quando tinha algo que eles queriam falar sobre e sobrava tempo pra gravar um JRPG ou um WRPG. Não, então, de qualquer forma, né, tirando eu, o Bruno, o Vupix, o Lucas e tal, a gente praticamente só grava com o que a gente gosta, né, o pessoal do MDA, entendeu? Por isso que a equipe é grande. A gente vai gravar alguma coisa que a gente quis assistir. A gente não obriga ninguém a assistir nada. Então, sim, é uma verdade que eles gravam o que eles querem falar, entendeu? E também é uma verdade que eles são integrantes fixos, assim como os outros. Tem o Cris, tem o Guizão, né? Grava com a gente recentemente aí, o outro programa. Tem uma galerinha que hora ou outra aparece, mas sim, são parceiros que estão aqui. E também tem a galera que a gente convida de vez em quando, né? O Pedro Lobato lá do Overdrive já participou, Naomi, né? Entre outras pessoas aí que já vem a participar, né? Exatamente, os meninos do Papo Nerd, muita gente legal já passou aí pelo MDA. A próxima é da Natália, que diz: ai, que vergonha, eu juro que eu vi o episódio das meninas até o final, mas por alguma razão acabei não prestando atenção na parte que elas citam um personagem de Koe no Katachi. Perdão, pessoal. Não, imagina, não precisa pedir perdão não, né, pô? Eu sou a pessoa mais desligada no mundo, meu TDAH é assim, então... Tipo assim, relaxa. Tô nesse bonde também, é só você prestar atenção no que eu falo nas gravações, vai perceber que tem vários problemas aí no meio. Inclusive teve um episódio sobre uma obra coreana aí de muito sucesso, que o pessoal ficou 1 hora cobrando mais, mas se você pensar, eles não fizeram isso, em anime geralmente se faz assim e tal, em mangá se faz assim, esqueceram totalmente que era uma obra coreana com estética coreana. Pior que é verdade. O pior de tudo é que é verdade. Próxima mensagem, MDA 164, Initial
D, Second Stage. O Marco Antônio Duarte falou: conheci o MDA através desse episódio de Initial D. Muito bom. Lance os outros stages. Vai sair. Vai sair. Esse é um queridinho do pessoal aqui do MDA. E agora com o Mangá do Brasil fica muito mais fácil. Eu ia falar que tá tocando, mas não pode mais, né? Então não tá mais tocando. É, não pode. O próximo, MDA 190, Hunter x Hunter, Chimera Ants. Esse aí é recente, hein? E o Christian diz o seguinte: saudações, galera do MDA. Sempre deixo a TV na Pluto, tanto a de casa quanto a da casa da minha namorada. Um dia estávamos na sala, cozinha, com a TV ligada só para ter um barulhinho e estava passando Hunter x Hunter no Arco das Formigas Quimera. Depois de um certo tempo, minha namorada até pergunta que tipo de documentário era esse, porque o narrador era tão sério e tudo tão urgente. Até assistir, ela não sabia que era um anime. Pretender fazer um programa sobre os longas de Hunter x Hunter? Abração e até a próxima. E pô, primeiro eu tô imaginando a cena do narrador comentando, tá ligado? E ouvindo assim. Devia ser algo engraçado, cara. Imagina se ele fizesse aquele do Kurapika está frente ao vazio. Um vazio imensurável. Sobre os filmes, o filme de Cavaleiro do Zodíaco tá fazendo sucesso aí, né? Tava quase pra terminar essa dos filmes de Cavaleiro do Zodíaco, só falta uma parte. E aí vai abrir um gap pra outros filmes. Quem sabe a gente não faz de Hunter x Hunter também. Pois é, galera. É, assim, filme a gente tenta gravar, né? O único ponto de filme é que é um cast que acaba pegando mais tempo dos participantes, tem que ver o filme, tem que comentar. Às vezes são cast que acabam um pouquinho mais longo, mas a gente tenta gravar, né? Eu acho que o último, fora esse arco do Saint Seiya que estão gravando, acho que foi o do Ghibli, o último que saiu, o Menina Garça. Teve Slandunk, teve outros filmes também, cara, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas teve mais filmes sim. Inclusive eu posso falar 2 obras famosas que ganharam longas recentemente, que vai sair aí nos próximos meses no MDA. Aí, então teremos filmes do MDA sim, teremos. Bom, Bruno, partiu pro episódio da semana? Partiu! Então, bora rir com Rama-mei. Eita, anime bom. De volta dos Enéios com o nome original, Rama Nibun no Ichi, do gênero ação, aventura e fantasia, 12 episódios, amigo. Estreou no dia 6 de outubro de 2024 na Netflix, teve o fim da sua primeira temporada no dia 22 de dezembro, também de 2024, do estúdio Mapa, né? Estúdio de Shingeki no Kyojin, The Final, Jujutsu Kaisen, entre outros. Direção de Konosuke Uda. Não é aquele, é quase ele. Mas ele também tem a ver com One Piece, porque ele dirigiu One Piece durante um tempo. Meu amigo. Além de dirigir outra comédia romântica aí, muito famosa, que é Lovely Complex. Do estúdio de dublagem Unidub no Brasil. Direção de Wellington Lima. A fonte é a revista Weekly Shonen Sunday da Shogakukan no Brasil. Inclusive, foi anunciado aí na semana da gravação desse podcast que também terá um remake do mangá pela JBC. E aí? Mangá que conta com 38 volumes da autora Rumiko Takahashi. Ela, né, famosa, fez nada mais nada menos que Inuyasha também, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, ela fez Rama. E o Rama é muito mais importante que o Inuyasha nesse mundo. Tá se acerbando nas palavras. Calma, candidato, calma. Tenho confiança no que falo. Uma autora de obras longas, né? Pois é. E muito famosas. Cara, a gente deve estar falando aqui de uma das autoras, até pra shonen e pra qualquer tipo de história de romance, essas coisas assim, uma das mais importantes que tem no Japão na história. Concorda, cara. É uma mestra no que faz mesmo. Exímia. E uma das autoras aí que rompeu barreiras no Japão, sendo uma autora mulher fazendo sucesso no shonen na época que ela fez, né? Com certeza. Falando de temas que Rama fala, cara, imagina, sei lá, a loucura que deve ter tido a conversa com o editor e com o quadro administrativo. Deve ter sido algo a história, entendeu? Mas assim, ela já vinha de um sucesso retumbante, né? Que inclusive acabou de terminar o anime de remake deles, que foi o Seiyatsura, né? E já é uma pegada indo pro processo de comédia ecchi que Rama também segue, né? Já que a gente vai falar de comédia ecchi, para entrar no tema, primeiro, Bruno, conta pra gente do que se trata Rama-meio. Bom, a história de Rama-meio gira em torno de Rama Saotomi, um jovem rapaz que treina artes marciais desde a infância. Com o resultado de um acidente grave durante uma viagem ou treinamento, ele é amaldiçoado e torna-se uma mulher quando molhado com água fria e enquanto com água quente transforma-o de volta em um homem. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você taca ali um balde de água nele, ele vira mulher. Se você joga ele no furô, ele vira homem. Esse é o mote da coisa.
Inclusive, Carlos, você aí que entende aí das animações e tudo mais, esse universo. Eu achei que você ia falar do balde de água fria, mas tudo bem. Tô tomando banho frio, então pode ser. Que cena maravilhosa aquela da luta no bambu, né? Porra, irmão, tu realmente quer fazer essa do... Quer me lembrar de Silvio Santos, pô? Não. É porque realmente a luta é em cima de um monte de bambu. Porra, não teve como não lembrar do Silvio Santos. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei. O bambu, não, é o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? Rama, no todo, essa luta. Tem a luta da patinação de artística, cara, que é uma coisa muito idiota, mas muito divertida e maravilhosamente bem dirigida. No todo, é um anime, assim, cara, é muito acima da média, sabe? Tipo, a gente teve essa direção, a direção do parte final também, que é ali o arco com a shampoo já, né, que ela já entra. Cara, o que eu acho mais espetacular em Rama, isso vem do roteiro, mas o diretor soube trabalhar muito bem nesse novo anime, é que a gente tem um trabalho ali específico de uma belíssima direção de ação, mas em nenhum ponto a gente consegue virar e falar assim, Rama cai um pouquinho aqui, cai um pouco lá. Cara, a direção de comédia, os timing de comédia são maravilhosos, é claro. Isso também tem muito a ver com a perspectiva do mangá, mas o diretor sabe trabalhar essa construção. Tanto que, pô, eu rachei o bico. Tem uma cena que é maravilhosa, que é a cena do quase primeiro beijo entre o Rama e a Kane. E aí não acontece. E aí tem um tapão na mesa da irmã da Kane. Ela, eu quero ver o primeiro beijo. É muito bom, cara. A irmã da Kane, que é muito sacana, lembrando que ela vendia fotos da Kane e do Rama mulher pro taradão da escola. Ela era uma visionária, né? Uma empreendedora nata. Ali ela viu oportunidade na menor das brechas, cara. Ela conseguiu vender foto dos dois, sem eles saberem, e pra pessoa que você não sabia que tava interessado nos dois. Descobriu depois, entendeu? Era o público-alvo, né? E nem sabia. Fez marketing sem nem conhecer. É um gênio visionário da época. Visionário. A Nabiki, cara, desde que eu li a primeira vez o mangá de Rama, ela já era uma das minhas personagens favoritas, senão ela não é minha personagem favorita. Porque ela é muito engraçada, cara. Ela é arisca, né? Ela dá direta, ela também dá as indiretinhas, assim, mas, mano, as ideias, assim, o jeito como ela trata as coisas é muito divertido. Pô, quando o Rama é apresentado e é apresentado o problema dele, que as garotas falam, não, então ele vai ser um novo da Kane e tudo mais, então ela fala, por quê? Aí ela vira, tu já não queria ficar com nenhum homem mesmo, agora tu tem uma mulher. Cara, as piadinhas é muito bom. E eu não sei, cara, você que manja mais essa parte técnica de animação, mas eu fiquei com uma sensação de que eles tentaram, tipo, preservar um pouco do que foi o anime ali nos anos 89, 90, tipo, a estética, mas trazer, tipo, atualizar o traço, sabe? Atualizar a animação, atualizar a técnica, mas você vê que o anime tem aquela essência, né, que a gente via, tipo, dos anos 80, 90. A pegada estética, assim, o jogo de cor, tem até umas horas que eles usam um pouco, assim, né, eles mudam o traço e tal. Eu falei, cara, achei isso muito genial. O trabalho visual de Rama é um trabalho muito bem feito. As obras da Rumiko Takahashi, as obras que estão sendo refeitas, né, elas vêm tendo não sei se é uma coisa que vem sendo pedida até pela autora, num parte de contrato, né, mas ela vem tendo uma demanda já muito boa em questão de animação, né, a gente viu isso em Urusei Yatsura, e Urusei Yatsura tem uma baita animação, e Rama não fica atrás, na verdade, em certo sentido, pode ser até melhor. Isso que você falou é real. Tanto que é bem legal, cara, que se a gente for parar pra perceber um processo de color, né, de utilização de cor, as cores em Rama, vocês conseguem perceber que elas não são mais cores assim tão demarcadas e tão chapadas como normalmente é nos animes, sabe? Se a gente for pegar, sei lá, um Solo Leveling, um Black Clover, assim, a gente consegue ver que as cores são bem digitalmente mostradas, né? E Rama trabalha com outros tons de cores, entende? Ele tenta suavizar esse processo. As cores vão mais pra um tom pastel, assim. São tão vibrantes, né? Isso, e aí eles tentam... isso era um pouco o retrato também da animação em célula, né? Se você pegar pra ver um anime em animação célula, as cores não são tão contrastadas quanto são hoje, né? Então isso remarca um pouco, gente. Eles tentaram manter muito do traço, né, do estilo de desenho da Rumiko Takahashi no mangá. Então, o estilo dela já é bem característico, né, cara? Já é uma coisa bem oitentista pra início dos anos 90. Mesmo posteriormente, quando ela vai desenhar no Yasha, eu acho que o Mao, que é o mangá mais recente dela, ainda assim você vê muito do traço dela, né? Então, eu acho que a obra se manteve muito bem nisso, escolheu esses processos de cores, escolheu alguns processos de como narrar mesmo. Rama não tem pressa pra narrar as coisas.
as coisas são construídas de uma forma muito linear, seguindo o processo da história do mangá. E aí eu acho que ele remete a essa narrativa que a gente tem das obras antigas. E de fato né? Porque o que tu falou, se a gente for pra abertura, mesmo ela não sendo igual, ela conversa muito ainda com a abertura original, né? Uhum. Se a gente for... Eu convido aí nossos ouvintes que nunca viram a abertura original de Ranma, joga no YouTube que vai ter tanto a dublada quanto a em japonês. Pô, não é igual. Entende? Existe uma distância. Mas vocês conseguem perceber que eles foram buscar o mesmo tipo, talvez, de música, o mesmo tipo de construção visual, assim, pra algumas coisas, né? Pra combinar com o mangá, porque o anime de Ranma dos anos 90, ele já foi um sucesso estrondoso, né? O mangá era um sucesso absurdo, né? Sim. Então, eu acho que eles resolveram realmente fazer essa, não homenagem só, não é uma questão de homenagem, mas olhar para um anime antigo e falar, cara, aquilo lá é muito bom, a gente pode beber naquela fonte, a gente pode beber na fonte do mangá, a gente tem as noções do que a gente tá fazendo, a gente consegue trazer a adaptação e modernizar ela. Inclusive, por exemplo, eles retiram um personagem até agora do mangá que tem, né, que é o velhinho tarado lá. Ah, é verdade. Que é um personagem que hoje em dia já não encaixa muito no processo narrativo, né? É um cara que é uma piadinha bem aí dos anos 80 do Japão, de roubar calcinha, né? É o carinha que fica querendo ver o Ranma mulher pelado, né? Então, tipo, eles tiraram esse personagem da obra até agora. Eu espero que continue tirando. Não só isso, né? Você falou sobre a questão sobre a referência que faz a obra original, mas esse anime de Ranma de 2024, ele é muito inteligente em todos os sentidos, inclusive no que você acabou de citar, o roteiro adaptado. Geralmente, quando você tem uma nova adaptação, principalmente diretor, roteirista, quer dar a sua cara, eu quero dar minha cara pra uma obra que já é estabelecida. A gente vê muito isso, né? E às vezes acaba ficando esquisito, não combina com a obra original. Aqui não. Foi tudo muito bem pensado, não só para reverenciar a obra original, mas também para conversar com o novo público. Não é só com a piada do velhinho que não tem mais. Todas aquelas piadas noventistas de eti muito pesada que, sabe, piada trapalhões, vamos dizer assim, foram todas cortadas e mesmo assim o anime continua sendo muito engraçado e conversando com o público novo. Então pra mim ela quebra assim o paradigma do remake, que as pessoas têm aquele receio de vamos fazer de novo uma obra, vão estragar a obra que tava legal lá na sua época, não sei o que. Não, eles fizeram uma nova obra que é tão boa quanto, eu posso dizer que talvez seja até melhor do que a animação original e que conversa com o novo público, que fala sobre outras coisas hoje em dia. Isso, falou um ponto assim, cara, quando criança, eu vi muito pouco de Ranma, né? Vi acho que 2 episódios soltados, assim, na TV que tinha, e, cara, eu não lembrava quase nada de Ranma, assim, eu lembrava um pouco desse plot dele ser mulher, quando tinha água fria, Kate quando voltava a ser homem, mas eu não lembrava de anime. Aí, cara, eu comecei a ver e de fato é isso, assim, como que ele consegue conversar bem mesmo nos dias de hoje. A gente tá acostumado a ter uma época agora de que os roteiros são hipercomplexos, super explicativos, que sempre uma grande aventura, uma grande épica história. O Solo Leveling, a gente citou, né, é uma grande épico. Mas agora não, tipo, Ranma é uma obra com um plot muito simples, consegue abordar tanta coisa de forma tão leve que você fica surpreso. Você vicia, você começa a ver uns depois do outro. E eu voltei pra ver o antigo e de fato tem essas diferenças que a gente tá colocando e que o pessoal soube adaptar muito bem. Assim, realmente o esmero deles com a obra foi não só de respeitar, mas aprimorar ela, sabe? De como é que eu trago pro novo tempo, vamos dizer assim, sem perder a essência da história, sem perder esses traços dela, de trazer algumas reflexões de forma cômica, né? De forma cômica mesmo. Inclusive, hoje em dia, mesmo sem assistir o anime antigo, você consegue olhar pro Ranma, pra Saotome, pra todos os outros personagens e pro Pichan e ver ele como adolescentes de 2024. Sim, se enxergar neles, né? Acho que essa é a grande parada. Eu acho que é importante as pessoas conseguirem se enxergar no que eles querem assistindo. Tanto que tem muita coisa que a gente gosta, né? Muita coisa antiga, que você vê que a molecada não fala mais, que até a gente fica com receio de gravar aqui no MDA, fala, não, mas o público não conhece. Não é porque o público não tem interesse de conhecer, porque não conversa mais com esse público. São certas obras que, mesmo sendo muito boas, os diálogos colocados ali não conversam com aquele público, porque o público não conheceu o contexto daqueles diálogos. E quando você traz um remake bem
bem pensado com o público atual e que conversa com os diálogos atuais, cara, deixa a obra muito mais interessante, cara. Uhum. E eu ainda acho que vamos trabalhar como roteiro original, né? Que é o do mangá. Uhum. O roteiro original da Rumiko Takahashi, ele faz uma coisa que usa como... Desculpa, quase que eu engasguei. Lá ele. E aí? Caraca, o moleque... Olha o que o moleque pensa, mano. Que frase solta, né, meu amigo? Ah, você que falou, não foi eu que pensei, não. Um já vem com bambu. Hoje tá brabo isso aqui. Engasgou no bambu. Aí, tá vendo? Pensando no mangá como o roteiro original, né, da Rumiko Takahashi, a gente tem ali uma coisa que, como o Bruno comentou, não se vê muito hoje em dia. Ou não se vê, não. Eu acho que até se vê alguns assim ainda. Acho que alguns mangás que ainda buscam uma estrutura um pouquinho mais clássica, ou então entendem alguns processos de roteiro que deram certo no passado e não podem ir lá buscar esses processos. Ela trabalha muito bem entendido o que são seus personagens e quais são o espírito da obra. Porque quando a gente pega as obras hoje em dia mais modernas, a gente, como o Bruno comentou, a gente tem o quê? Sei lá. O Solo Leveling é uma tentativa muito grande, tipo, de ser um grande épico, né? Então, um personagem todo sisudo, assim. Não vou entrar muito no Solo Leveling, vai ter o cast da segunda temporada aí pra frente. Mas, a gente vai pegando outros shonens. E a Rumiko Takahashi aqui em Rama, desde lá dos anos 90, ela utiliza muito bem essa perspectiva de você trabalhar os seus personagens na parte do exagero. Ali já tem uma coisa muito fantástica e bizarra, que é o personagem principal ser homem e mulher por causa de uma gag de comédia, né? De você jogar água. É uma coisa muito absurda. Então você já permite a obra trabalhar isso de formas diversas, entende? E ela tem muito bem construído como trabalhar isso e como trabalhar as perspectivas dos seus personagens. Então, por exemplo, o doutor lá que é apaixonado pela irmã mais velha. Ele é um cara super sério, super sisudo, super calmo, e que a gag de comédia dele é que, pô, mano, ele fala uns absurdos completos, de vez em quando, e que ele se perde completamente quando aparece a mina que ele é apaixonado. E ela consegue pegar uma coisa que seria boba nesse processo e fazer a comédia acontecer de forma muito espontânea pra obra. E é isso que eu tô falando, pô, o ato de o Rama se transformar numa mulher e ser um homem, hoje em dia seria uma vista. Mas como ela consegue pegar essa ideia e trabalhar isso de uma forma de um roteiro ser tão leve e permitir que as gags de comédia aconteçam a partir dali, porque existem momentos fantásticos. O Rama virando mulher acontece em alguns momentos que é incrível. E o próprio o Pichan também, né? Tem umas cenas que é maravilhosa. A cena que ele sai de virar porquinho e o Rama abre a porta que eles estão lá no almoxarifado e chama e tá um grupo de garotas passando treinando. Aquele é genial, sabe? É você saber usar a perspectiva do absurdo que você criou pra construir essa leveza, fazer esse processo narrativo acontecer. Então, com isso, você tem ali a ferramenta da comédia, ao mesmo tempo que você pode, com isso, não somente ferramentar os seus personagens, mas também dar características pra eles. Tanto que, por exemplo, o Rama é o Rama, independente se ele é mulher, se ele é homem. Por quê? Porque ele é um personagem já muito bem estruturado pela Rumiko Takahashi em 2 episódios, e que vai evoluir. A Akane é daquele jeito dela, daquele jeito meio que a gente vai conhecer depois de tsundere, né? Que ela é fofa, nervosa, quer bater, ao mesmo tempo que chora. E aquilo é a construção da personagem dela. E todos os personagens de Rama funcionam assim. Então, o que eu quero falar com isso é que, diferentemente desse de hoje, que você acaba trabalhando até os personagens num tom só, o desenvolvimento de vez em quando acontece tão certinho assim pra algumas obras. A Rumiko Takahashi sabe exatamente o propósito de cada personagem, como construir aqueles personagens, como utilizar essas gags, essas coisas muito absurdas. E a partir do momento que ela já construiu algo absurdo do início, o que ela vai fazer pra frente, a gente já se acostuma. Pô, segundo episódio, tem nego fazendo duelo na escola. Tipo, é uma coisa de maluco, sabe? É. O segundo episódio, a Akane tá tomando 50 caras na porrada, sabe? Entregar a carta de duelo, né? Os caras entregam a carta de duelo um pro outro e, tipo assim, tem que comparecer e tudo. Um monte de garoto, tipo, 10, 11 anos de idade, sabe? Exato. E é legal que ela sabe brincar, que ela sabe assim, ela começa construindo um mangá de Rama, como a gente vê no anime, uma coisa que acontece repetidamente, né? Então, tipo, sempre tem o personagem da vez que quer se intrometer no noivado da Akane com o Rama, né? Então, primeiro tem lá o veterano, depois tem a irmã do veterano, depois tem o cara lá de patinação do gelo, e por aí vai. Então sempre tem um casinho. E aí depois ela vai conseguindo construir uma outra história a partir disso, outros desenvolvimentos. A Shampoo já é outra coisa, já vem mais no passado do Rama, no final. Ou seja, já vão construindo essas perspectivas assim. E tipo assim, cara, tudo é absurdo. Tudo é muito absurdo. E tudo ao mesmo tempo é muito divertido. Porque Rama não leva nada disso a sério. A gente entende. Desde o início. E o tom não muda. A história não fica mais complexa que ela é. Quando ele resolve complexar os sentimentos dos personagens, a gente entende. Por quê? Porque ela faz isso com naturalidade pra obra. Então, cara, mano, assim, é um ato de narrar
história que de vez em quando parece que se perdeu no Japão, assim, leveza, sabe? Quando a gente encontra obras assim, hoje em dia mais modernas, é um alívio, assim, tu fala, nossa, não é alguém achando que vai reinventar a obra fazendo a mesma coisa de sempre, sabe? É muito bom, cara. Muito, muito bom. Inclusive tem essa situação que você comentou, né? De fazer o simples, mas fazer com cuidado. Porque tem certas coisas que são feitas na simplicidade na obra. Por exemplo, a obra de maneira geral é sobre o Rama e a Akane se apaixonando e eles conhecendo pessoas que se apaixonam por eles porque os dois são muito bonitos. Sim. E querendo estragar esse relacionamento que nem eles sabem que tem porque eles estão se conhecendo. Que é um clássico também das obras de romance japonesa, né? Só que o que eles trazem de melhor? Por exemplo, eles trazem a questão do esporte, né? Querendo ou não, muitas pessoas colocam como, mas as artes marciais são um tipo de esporte. E aí você coloca ginástica artística no meio de uma luta, né? Uma luta de ginástica artística. Você misturando dois esportes. Patinação do gelo como uma luta. Misturando dois esportes. Aí você fala assim, não, vamos fazer um negócio mais puro. O Kung Fu nasceu lá na China e tal. Vamos trazer uma personagem chinesa, que ela é uma amazona de um grupo lá, que se dá um beijo numa mulher, é porque ela quer matar, e se dá um beijo no homem é porque ela tem que casar com o cara. Cara, querendo ou não, são contextos de personagens, são contextos de história muito simples, só que são muito bem feitas. Pra quê? Pra parecer pouco a pouco diferenciada e não cair no ostracismo, não virar a mesma coisa sempre, não ficar, nossa, caramba, esse arco aqui parece o arco passado, nossa, esse arco parece o arco passado. E conforme esses arcos principais vão entrando, a gente tem também mini arcos ali que completam a história, como a Akane ser apaixonada pelo médico dela. E aí você entender, né, porque tem aquela clássica do Japão, quando a mulher muda o cabelo, é porque ela tá amadurecendo, ela tá mudando como pessoa. Então, é o fato lá, né, que o cabelo dela é cortado e ela vai lá acaba indo no médico porque ela se machuca. O médico fala que o cabelo dela tá bonito, mas aí ela lembra que o Rama falou que o cabelo dela tava bonito. E aí ela começa a descobrir que ela tem um relacionamento. A gente chega ali em 12 episódios em que esse relacionamento, ele evolui muito, mesmo parecendo simples, porque são de dois personagens que se odeiam, até o fato de dois personagens que sabem que já gostam um do outro, mas tá naquela dúvida assim, e aquela pessoa gosta de mim? Será? E fica se apoiando em tudo que a outra pessoa faz por ela, né? O Rama lembrando de quando a Akane protegeu ele, a Akane lembrando de quando o Rama ficou com ciúmes e falou que vai matar qualquer cara que chegue perto da noiva dele. São coisas simples, mas a maneira que foi colocada, a maneira que foi apoiada, deixa a obra muito rica. Pior que você falando do arco da shampoo, meu, eu não consigo não parar de rir quando lembro daquela parte deles com o livro de regra, eles tentando ler o livro, pai, eu não sei ler chinês. Aí ela passa a filha, mas isso, você sabe ler chinês? Não, mas tem a tradução aqui do lado. Cara, nossa, cara, eu dou muita risada. E é isso que é legal, digamos assim. Pô, você tá no meio de um arco que é sério, chegou uma Amazona que vai matar o Rama e não sei o quê. Mas tem várias gagzinhas que vai colocando, né, cara? É muita... Tem que ter muita habilidade pra fazer isso, cara. Não é à toa que ela consegue tanta fama, assim, tantas obras boas, cara. É muito boa escrevendo. Imagina hoje, 2025, a gente consegue reconhecer isso, né? Imagina na época que ela publicou essa obra que era totalmente diferente, o jeito de se publicar as obras famosas, os desafios que ela tinha que enfrentar, meu, deve ter passado muita coisa, né, na parte de edição, muita coisa, né? É muita coisa mesmo. E não só no mangá, como na animação antiga também, né? Na época que as coisas eram muito mais longas, muito mais cansativas, porque eram mais lentas pra serem mais longas e ganhar o público por mais tempo. Cara, e hoje não. Hoje a gente tá na época do imediatismo, na época que o pessoal vai no TikTok ver uma notícia, sabe? E o pessoal que adaptou a obra entendeu isso. Cara, a obra correu muito em 12 episódios. Até comentei com os meus amigos aí antes de começar a gravação, quando a gente tava aquecendo os motores, que, pô, assisti os 12 episódios num dia e pareceu que assisti um filme só. Porque a história, ela não te dá um respiro, né? Ela sempre tá acontecendo alguma coisa. Ela tem arcos de um episódio, tem arco de 2, 3 episódios, mas ela tá sempre acontecendo alguma coisa. Não tem aquele respiro que você fala, nossa, então, agora não tá acontecendo nada e a gente vai ver os personagens só sendo eles mesmos. Não, cara. Acabou um arco, eles vão pra escola, você fala, pô, vai ter uma cena de tranquilidade. Daqui a pouco o pau começa a quebrar na escola e começa tudo de novo. É isso mesmo. Não, e dos dois modos, assim, eu não vi de uma vez, eu tentei todo dia ver um episódio no almoço. Cara, funcionou perfeito também, assim, é o tipo de obra que, seja numa tacada só, ou você vendo aos poucos, ela vai fazer todo sentido, ela vai te dar ânimo pra ver o próximo episódio, ela vai querer te puxar.
E, pô, é muito bom você ter a sensação de, eu quero ver esse próximo episódio tá muito gostoso de ver, entendeu? Não é aquele que você vai arrastado, que você fala, nossa, todo aquele suspense. Não, você quer mais dele. Exatamente. Eu acho interessante também, a gente tava comentando dessas partes das gags, né, de como ele constrói, e é muito legal, cara, como eu falei, né, o Rama, ele é homem e mulher, e ele é o mesmo personagem, né, e como a Rumiko Takahashi, ela se permite utilizar disso pra fazer pontos dessas piadas, né, pô, quantos episódios a gente não viu, tipo, o Rama brincando com os peitos, e ele abrindo os peitos, assim, como artimanha de, sei lá, de alguma luta, de algo que tá acontecendo, né, ao mesmo tempo que cara, é muito rico, porque ele faz isso, e ao mesmo, porque seria um movimento muito de homem fazer isso, de não se preocupar com algo assim, ao mesmo tempo, quando, sei lá, tem alguém tentando cantar ele romanticamente como mulher, assim, ele fica encabulado igual uma mina, sabe, de vez em quando. Então ela consegue fazer essa construção sem perder a perspectiva do personagem. Cara, eu acho isso muito genial da parte dela, assim, como ela tá construindo isso, e como o Raul foi comentando, né, esses mini arcos que vão ajudando esses subtemas, né, que vão ajudando a construir os personagens, a construir uma narrativa até maior, eles vão sendo colocados ali aos pontos e que vai desenvolvendo os personagens. A gente tem muito pouco aqui, né, só pra vocês terem uma noção, a gente tem 12 episódios aqui, o anime original, né, do final dos anos 80, ele teve uma primeira temporada de 18 episódios, depois uma segunda temporada que foi chamada de Rama Netohen, pelo mesmo estúdio, de 143 episódios. Então a gente tá falando aí, vamos botar um anime pelo menos junto, cara, então é muita coisa de material, né, pra ser adaptado. Nós estamos falando de quase 38 volumes de mangá, né? 38, não é isso, Raul, que a gente colocou na pauta? Exatamente. Então, mano, tipo assim, existe muita coisa ainda pra se desenvolver nessa história, e ela já começa a construir a partir daqui, sabe? É um sentimento que talvez, como o Raul comentou, de ser de uma época mais antiga, de onde se permitia obras muito mais extensas, tanto em mangá quanto em anime. Mangá ainda se permite mais, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais os mangás terminando, principalmente os shonens com menos volumes do que eram na época, né? A gente vê quando os autores, eles de fato são bons, eles conseguem construir isso desde o início, né, cara? Então, o que eu quero falar? Me lembra, de vez em quando me lembra em certo sentido da narrativa do Oda, sabe? Tipo, de lá atrás você olhar e você ver que ele já deixou a construçãozinha pra gente ver que vai reverberar na frente, em Rama. E o jeito cara, é essa comédia, assim, simples e ao mesmo tempo gostosa, sabe? É essa comédia que não é forçada, que a obra acontece, o time é certo. Isso me lembra. Eu acho que é isso que traz as características que a gente... Além de que a gente já comentou, né? Do que o Bruno comentou também, da estética e tal. Mas essas características, assim, parece que se perderam, velho. E aí Rama traz isso de volta, essa nostalgia gostosa pra gente. O Rumiko sabe usar a quebra da expectativa, né? Que é o básico da comédia, mas ela usa de uma maneira inteligentíssima. A cena do caderno, né? Como o Bruno falou. A cena do primeiro beijo do Rama. Todo mundo espera que o primeiro beijo do Rama seja com a Kanye. Ou que alguma menina roube o primeiro beijo nele. Ele tá lá transformado em mulher, o cara vai lá e beija ele. E deixa ele maluco. Ele virando poeira no final do episódio é muito bom, cara. Nossa, como eu ri com aquele episódio. É muito bom esse episódio, começou a fim, cara. Esse ato me lembrou Butch, mano. O estilo de comédia de Butch, cara. É você usar o recurso narrativo, né? Pra fazer a estruturação da comédia. Muito... Não só o time, né? Mas a visual, cara. É muito bom, cara. E aquele negócio, né? É uma coisa que que é comum, inerente ao ser humano, mas não é usado tanto nas obras, que é o fato de o Rama, como acontece algumas vezes com a Butch, que o Carlos comentou muito bem, perdeu o rebolado. É. Ele não tinha resposta, ele não tinha reação. Sofreu choque, né? Fui beijado por um cara. E agora? Não, e é legal isso falar, porque esse novo anime, ele busca essa narrativa visual um pouquinho mais rebuscada, né? Então, esse exemplo que o Bruno trouxe do Rama virar pó, né? Que acontece em Butch. E Butch é o mais além ainda disso, né? Você experimentar a animação a fundo. Mas aqui, e tem vários momentos disso, né? Onde que você sabe que tem a gag de piada, mas você consegue melhorar ela com o processo de audiovisual, né? Com o processo que você tá mostrando. Então, esse sentimento que o Raul comentou, né? De eu não tenho reação, aí tipo assim, eles não precisam falar, não precisa ser contado pra gente. Tá acontecendo aí, e aí eles exageram com esse processo de audiovisual, né? Que é você transformar o Rama em pó. E, cara, eles repetem essas perspectivas em vários momentos, né? Isso enriquece o processo da obra, né? A forma enriquece como a narrativa, vamos dizer, textual, que não é bem textual, mas ele enriquece o roteiro da obra, né? E eu acho que esse novo anime, ele melhora o que era feito até no antigo, assim, nesse ponto. E, cara, assim, é muito gostoso,
gostoso de acompanhar, velho. A gente tá falando esse tempo inteiro aqui. Vale a pena sempre ressaltar esse ponto que o Raul começou contando pra gente, né? Que é, pô, são 2 episódios que você termina e você fala, cara, cadê mais? Não. Exatamente. Como assim acabou? Como assim acabou? Cara, é isso. Essa é a sensação. Como eu falei no começo do cast, mas já aproveitando pra puxar agora, é porque que eu acho que Rama é muito à frente do seu tempo, assim, né? Primeiro que o que a gente já falou várias vezes, se conversar sobre esses temas naquela época já é um desafio. Mas hoje em dia, que teoricamente estamos mais abertos pra conversar sobre esses temas, né? Você percebe que tem muita coisa que essa obra aborda de forma não intencional e que ela é interpretável, assim. É óbvio que a gente pega o que tá na obra, né? Então, por exemplo, se você percebe que o Rama, ele vai desenvolvendo os sentimentos dele, a sensibilidade conforme a obra passa. No começo da obra, ele tava nem aí pra nada, né? Se ele era bruto mesmo, e é isso. No final da obra, você vê que ele tem uma sensibilidade aos sentimentos da Kanye, que ele consegue entender os sentimentos da Shampoo, que ele sensibiliza com a Shampoo, e isso muito porque ele vai viver no outro lado da moeda, né? Então ele vai virando mulher, ele vai entendendo, ele vai percebendo como é que é aquela vivência, e você vê que essa obra, ela abre margem pra muita interpretação. Então, por exemplo, eu já vi review falando aí que, pô, a questão do Rama virar mulher pode ser lida com uma questão de movimento trans, de entender esse lado, a questão da Kanye também de ela tá sendo beijada lá pra aquele cara o Sanzenin, Mikado Sanzenin, cara, tem a ver com a questão de abuso, tem vários PS que você vai vendo que você pode interpretar de outras formas de fato. E o ponto é, a autora, a Rumiko Takahashi, você vai ler as entrevistas dela, ela não fala que ela abriu diretamente pra essa obra. Se você pegasse, tem umas entrevistas que fala que você queria com essa ideia do Rama se transformar em mulher. E ela fala que não, na verdade, ela só queria transformar ele em tanto homem quanto mulher, porque ela podia desenhar um monte de menino e menina, ela gostava de desenhar. Então, tipo assim, esse foi o princípio dela, só que você o material abre tanta capacidade pra interpretar, que ele se torna, tipo assim, à frente ao tempo, porque você consegue pegar essas questões e trabalhar em cima delas. E aí você consegue pegar, por exemplo, a Shampoo, entender a questão de como é que é o estrangeiro naquele território, até a questão do panda que a gente tava zoando, também é algo pra se pensar, sabe? Tipo, como é que tem a questão dos pais tratando os filhos. Então tem todo um por trás, você pode acabar querendo ler, né? Da forma como você é. Assim como você pega um livro, você pode, além do material escrito, ler o que tá as coisas ali, interpretar. Mas, cara, essa questão de abrir tantas margens pra várias coisas é o que torna a obra muito à frente do tempo e resiliente ao tempo também, né? Rama é uma obra que, talvez daqui 10 anos, a gente ainda vai estar falando dela, entendeu? Total. E você vê toda a sensibilidade da autora, da Rumiko, trabalhando o Rama, né? Como homem e mulher. O Carlos falou, né, no começo do episódio. O Rama é o Rama, a cabeça, o cérebro do Rama o tempo todo. Porém, o corpo mudou. E ela teve a sensibilidade de meio que deixar claro ali nas entrelinhas que, quando ela se transforma em mulher, os hormônios são outros, o corpo é outro. Então isso acaba também fazendo que, mesmo que ele com aquele cérebro de homem, ele acaba também tendo sentimentos diferentes. E aquilo também fazendo ele ser uma pessoa diferente quando ele vira mulher. Porque eles são, a cabeça é o mesmo, o jeito de pensar é o mesmo, porém, você vê que os sentimentos, o jeito de sentir é diferente quando ele é homem e quando ele é mulher. Total. Não, com certeza, né? É legal falar isso, eu não tinha puxado isso ainda, mas eu penso nesse processo que o Bruno levantou. Porque é o seguinte, gente, aqui a gente tá trabalhando com uma review crítica sobre a obra, né? Sendo muito sincero, vim só falar o que a obra tem, assim, no primeiro plano, vamos ser sinceros que é meio batido, meio chato, sabe? Eu, por exemplo, não gosto de reviews assim. Então aqui a gente tá falando bastante do que é a obra, dos processos narrativos dela, né? Como ele constrói, mas ter vamos botar assim, essa visão além do alcance, né? Parafraseando o Thundercats. Então, tendo esse processo de visão, né? Que transpassa a obra, né? E mesmo que não seja o objetivo da Rumiko Takahashi, como existem vários processos de análise de cultura de arte, quando uma obra de arte é colocada ao mundo dela então não importa o interesse do autor, o que importa é a reflexão que você vai fazer sobre a obra. Nesse caso, transpassando, até porque a perspectiva de transgênero em 1980 não era uma perspectiva tão abrangente quanto é hoje e tão discutida, já existia, mas não era tão discutida, a gente pode fazer esse processo de análise recente pra lá. E como o Raul comentou, cara, eu acho que a Rumiko Takahashi, mesmo não querendo, ela é muito hábil em construir um personagem que continua sendo o mesmo personagem, mas que ele tem novas reflexões a partir do momento que ele troca de corpo, né?
Tanto que é bem legal de se notar isso até no processo de animação. Se a gente for perceber, o jeito de lutar do Rama em formato de homem é mais bruto do que no formato quando ele tá em mulher. E se a gente for perceber, algumas movimentações do Rama quando ele tá homem é diferente de movimentações quando ele tá em mulher. E é sutilmente dito isso até textualmente, né? Porque no início da obra, o Rama tenta lutar, eu não lembro se é com a Kanye ou se é com o veterano lá, né? Ele toma uma pancada quando ele tá mulher na altura dos peitos, ele sente dor, né? Pela primeira vez. Então ele percebe que ele não pode lutar do mesmo jeito, ele não pode ter o mesmo movimento. E aí é uma questão hábil, né? Porque tanto em sentimento, quanto pensamento, quanto forma de agir, você modifica, obviamente, né, cara? Como o Raul falou, você modifica os hormônios, né? E ela sabe construir essa perspectiva. Então é muito interessante você ver isso num personagem que, assim, continua sendo ele, mas ele se modifica a partir do momento que ele muda de gênero, né? E é legal a narrativa, né? Porque talvez a gente possa falar uma analogia que é a pessoa que é transgênero, ela continua sendo a mesma pessoa, mas ela é diferente quando ela muda de gênero. Podemos fazer uma narrativa nesse sentido, né? Não é algo que eu me debruço sobre estudo, processo de transgênero, como é que é a cultura, como é que as pessoas se percebem, né? Isso eu deixo para pessoas que são muito mais ligadas ao assunto falar. Eu acho muito mais importante essas pessoas falarem, ou então pessoas que são, né, terem essa representatividade. Mas aqui pode ficar uma visão, né? Que, tipo, elas continuam sendo a mesma pessoa, mas ao mudar, fazer o processo de gênero, elas vão ter o reconhecimento para si mesmo, muitas das vezes até, e obviamente pro resto da sociedade, como é esse outro gênero. E aí isso muda muito, cara. A gente cansa de ler, falar, né, como é que são as diferenças de ser mulher, ser homem, qual é o movimento do patriarcado, quais são os movimentos feministas, né? Obviamente isso muda pra um personagem. E aqui eu acho que a Rumiko Takahashi, ela consegue entender esses processos e sutilmente, bem sutilmente ali, fazer esse desenvolvimento acontecer pra obra, né? E vários outros pontos. Cara, é bem legal porque eu acho também que nos anos 80, e acaba pegando um pouco nesse momento que a gente tá agora, eu acho que a obra tinha mais liberdade de tratar como comédia certos assuntos. Então, por exemplo, ele trata, como o Bruno comentou, de um abuso, assim, de um assédio sexual ali, ele trata com um tom de comédia, mas ele trata com um tom de mano, isso aqui é muito zoado, isso aqui é errado. Mas ainda se permite ser comédia isso, né? Eu acho que uma obra saindo no ocidente hoje, não se permite mais isso, entende? E aí fica da tua questão que tá ouvindo. Você acha que um assunto como esse, que é um assunto grave, ele pode ser tratado como comédia, sem errar o tom do que ele está comentando? Que aí é o ponto principal. Você não pode dar o tom errado, você não pode entender aquilo ali somente como uma piada, isso aí passa. Não, Rama entende aquilo como algo errado, algo nojento que tá acontecendo, mas ele consegue construir a comédia em cima. O quanto que isso, você aceita isso ou não, aí fica de cada um. E eu acho que trazer uma obra de antigamente que consegue conversar com esses temas, mas que tinha essas liberdades, essas possibilidades, no Japão ainda se permite um pouco dessas possibilidades, né, dando tá aí pra mostrar isso, eu acho muito rico, né, velho, eu acho que ainda se questiona muito a gente nesse processo. É aquele negócio, não é porque é um anime, não é porque é uma comédia romântica, que ele não pode gerar um diálogo, né, então é sempre enriquecedor pra obra quando os temas não estão ali só pra gerar graça, os temas estão ali pra gerar uma discussão, um diálogo sobre algum tema que às vezes fica até esquecido e as pessoas, é batido falar disso, não é o tema do momento, as palavras hoje em dia não é a trend do momento falar desse tema. Cara, qualquer debate que gera diálogos importantes é sempre necessário. E Ranma Meio, ele tem esses diálogos importantes dentro da própria história, né? Exatamente. Mesmo que a obra não tenha esse objetivo. Uhum. Porque eu até acredito que Ranma, assim como o Bruno trouxe as entrevistas da Rumiko, talvez Ranma não tivesse os objetivos de falar sobre isso. Mas se a obra invoca esses temas, você deveria ir além da obra, que é isso que a gente estava comentando, e conversar sobre esses temas, porque é isso que enriquece o mundo e a obra, entendeu? Você ir além da obra, enquanto você faz uma crítica, você faz uma análise, você resolve ter um ponto de vista sobre a obra, de vez em quando é muito mais importante, na verdade é muito mais importante você ter esses processos de visão sobre a obra do que somente ficar vendo se tipo, mas é uma comédiazinha sobre um casal que meio bobo, sabe? Tipo assim, mano, se tu for ler a obra só nessa perspectiva, aí o que vale, entende? O que vale realmente é se a obra te permite ir além, você ter esses processos de análise, mesmo a obra não querendo, não sendo feita pra isso, não importa. O importante é isso. Exatamente. A gente tá falando do Dandadan, né? A gente até comentou no canal de Dandadan isso aí, cara, essa questão da cena que tem lá. Tudo bem que assim, só botar esse parênteses que a proposta de Dandadan é outra, tá? A proposta é te incomodar, é ser escracho, mas aqui não. Tipo, ela consegue pegar esses assuntos de forma que mesmo você num assunto sensível, você consegue abordar de forma confortável, sabe? Você não gera um estranhamento
estranhamento quando você tá vendo anime. Você fica irritado com a cena, mas você não fica, tipo, com a sensação de estranhamento com o anime, né? Acho que esse é o diálogo que ele consegue colocar e abordar essa camada a mais ali no plot, né? É diferente da Nanã. E fica mais rico ainda quando você pensa, nossa, Mikado do escroto, ele abusou da Akane, ele beijou a Akane. Só que há 5 minutos atrás você tava rindo porque ele beijou o Rama. Pois é. E isso gera uma discussão interna na pessoa. Exatamente. Né? Fala, peraí, porque eu aceitei isso, isso aqui eu sei que é errado. Na verdade, os dois casos são errados. Exatamente. É perfeitamente isso. Não importa o sexo ali da pessoa, ele abusou dos dois. Ele agarrou, prendeu a pessoa nos braços e beijou, né? Não, é totalmente isso, cara. Assim, não tem que colocar a mais análise. É exatamente isso, assim. A gente, você mesmo que tá vendo se é questionado sobre isso, né? Uhum. E o que enriquece uma obra, você começar a assistir e a pensar sobre o que você tá vendo, né? Isso é muito bacana. Sim. Bom, dito isso, vamos para aquele momento. As considerações finais e notas pro remake de Ranma Meio. Ranma Meio, ou Ranma Nibunoichi, se você quiser falar o título em japonês. Acho que no Brasil ninguém fala o título em japonês, né? Mas enfim. Eu não sabia até ontem quando eu fiz a pauta que era Nibunoichi, cara. Que tinha o título em japonês. Bom, mas, cara, o que falar? A gente só teceu elogio, basicamente, o cast inteiro, né, pra obra. De fato, é uma obra excelente, assim. Como eu falei, eu não lembrava quase nada de Ranma. Eu lembrava do nome, lembrava de uma coisa ou outra, mas não lembrava dela ser assim. E aí eu fui ver o remake e que grata surpresa, assim. Eu sentia muita falta de ter um anime que eu conseguisse ver e não fosse um anime de comédia forçada, fosse um anime leve, que você conseguisse ver um episódio por dia, tranquilo, que te puxasse pra ver mais e que fechasse tão legal assim, fosse tão bem feito, né? E com certeza eu acho que esse anime agrada gregos e troianos, assim, agrada tanto o pessoal que, vamos dizer, amava o antigo e tinha muita expectativa, quanto o pessoal novo que não conhecia da obra. Então, eles conseguiram a excelência nesse ponto, tá? E eu digo excelência em vários pontos, assim, a animação eu achei excepcional, a trilha sonora é excepcional, o roteiro já é um roteiro consagrado. Então, de verdade, assim, não tenho o que falar. Pra mim, talvez o Lucas vai me xingar aí, mas pra mim é um 10, tá? Então, seguimos. Se o Lucas acha algo diferente, ele tá errado, pô. É, geralmente é isso, né? Ranma, eu tive contato com Ranma a primeira vez, Cartoon Network, e eu tô vendo aqui que eu me surpreendi, cara, porque eu pensava que ele tinha passado, na verdade, na antiga e findada Fox Kids, né? Mas não, ele passou no Cartoon Network mesmo, no Toonami. Na época já que eu acho que passava de madrugada já as coisas de anime, né? Estamos falando de 2006 aí. E Ranma sempre ficou na minha memória como essa comédia super descontraída, super divertida. Eu gostava muito, eu tentei colecionar o mangá, mas vendi minha coleção porque tava tudo esgotado, né? Só fiquei com o volume 1 aqui de lembrança. Agora vamos ver como é que vai ser o formato que a senhorita JBC vai lançar pra gente, né? Estou esperançoso e continua sendo uma obra ainda muito divertida de se acompanhar. Eu reafirmo aqui que Ranma é a maior obra, não Limao, que é a obra atual dela, mas pra mim a maior obra que a Rumiko Takahashi já fez é Ranma Meio. Pra mim é razoavelmente melhor que Inuyasha. E aqui nós temos o início dessa saga, dessa comédia romântica, desse mundo das artes marciais muito doido e muito louco, e escrachado e divertido, com personagens que são tremendamente marcantes, de um mangá que vendeu mais de 50 milhões de cópias no Japão, cara. Gente, esse é um número absurdo, cara. Isso é um número colossal, assim. Então, pra essa primeira temporada, é isso que a gente tá comentando, eu ainda vejo alguns problemas. Acho que a Shampoo é um personagem que eu entendo porque ela foi só aparecer só no final, até pelo desenvolvimento da obra, mas, pô, eu acho que uma personagem tão importante pra obra só aparecer ali nos 2 últimos episódios, basicamente. Eu fiquei meio assim. E aonde que trava os 12 episódios, eu fiquei olhando assim e falei, poxa, podia parar em outro momento, talvez desenvolver um pouquinho mais disso aqui, né, pra gente ver. E eu fiquei meio assim, eu acho que com algumas escolhas ainda do anime. Mas como a gente já comentou, o anime tem uma animação estupidamente absurda, o padrão atual, assim, e com escolhas narrativas e escolhas de estrutura, escolhas de forma, né, a forma como o anime tá sendo apresentado pra você, muito enriquecedora, muito criativa, que com isso só enriquece esse roteiro tão gostoso que a gente tá assistindo. Eu não vou dar 10, porque eu acho que essa primeira temporada é a primeira temporada, eu acho que vai ter coisas mais interessantes pra frente. Como eu falei, eu acho que o finalzinho ali me deu uma olhadinha e falei, podia fazer um pouquinho melhor isso aqui, mas eu acho que é uma nota altíssima. Eu vou dar 9 nesse sentido, acho que é muito alto, cara. É uma primeira temporada muito gostosa de se acompanhar, nossa senhora. É um absurdo, né, como esses animes que estão vindo com exclusividade pra Netflix, estão vindo com uma qualidade absurda, né? É algo incrível, né? Você vê que temporada após temporada sempre tem um anime que a qualidade de animação, a qualidade de produção é absurda e é exclusivo da Netflix. Você teve Dungeon Mesh, você teve Sakamoto Days. Cara, não, mano, eu não entendi o porquê a animação era tão boa de Hao no Haku, sabe? Então,
Rama-meio, Dandadan, cara, absurdo. A cada temporada você fala assim, vai vir um anime bom na Netflix exclusivo deles, cara. E mais uma vez a gente vê com o próprio Rama-meio, né? Rama-meio, ele chegou muito forte, com uma produção absurda, falando com um novo público, com a linguagem nova, tirou certas coisas que poderiam incomodar o público atual, que geram diálogos negativos de uma maneira bem escrota, né? Porque tava ali só pra ser piada e não pra ser um diálogo. Me surpreendeu. Eu não esperava muita coisa, né? De Rama-meio. Eu assisti a primeira animação e achava ok, até porque, né? Me incomodava um pouquinho algumas piadas, alguns eti. Eu sei que é inerente da época, mas não é pra mim. Mas essa nova adaptação aí, cara, me surpreendeu. Me deixou muito animado. Eu gostei de assisti os 12 episódios muito rápido, mas muito rápido mesmo. E me diverti muito. Já gostaria de ver mais coisas. Deixou aquele famoso gostinho de quero mais. Gosto de como os personagens são inteligentes e não estão ali à toa. A gente não comentou muito dele, mas, por exemplo, o Ryuga, o Pichan. Pichan, ele chega pra ser ali um antagonista ao Rama. Aí ele vira meio que amigo ao Rama. Como fazer ele continuar sendo um antagonista pro Rama? Transformando ele no bichinho de estimação pra Kami e fazendo ele se apaixonar pela Kami e a Kami ficar se esfregando nele porque ele é um bichinho de estimação. Essa parte é genial. Genial, cara, esse triângulo, velho. É muito inteligente. Gera alguns diálogos, né? Isso é uma coisa correta, porque, né? É um cara ali se transformando se escondendo por trás de um bichinho do tamanho do Vulpix pra parecer um bichinho de estimação. Cara, alfinetado de graça, velho. Nem não quer acreditar, velho. Mas olha, ó o porquinho. Quando o porquinho faz cara de bravo, fica pistola. Parece o Vulpix, do tamanho mesmo, pô. Ai, velho. Você está falando que o Vulpix se finge de fofinho pras minas pra querer ficar agarrando elas, é isso? Aí é você que tá dizendo, hein? Eu não falo das gadices do Vulpix nesse programa. Mas em outro... Que talvez no programa mais 18 do MDA eu fale. Mas... O papo calcinha do MDA vai sair um dia, gente. Pra mim é 10, pô. Não tem como. Eu tô realmente apaixonado por Rama-meio. Já tô esperando a próxima temporada. Entendo que deve demorar um pouquinho, né? Porque, pô, com essa produção aí, deve ser muito difícil você sair, tipo, a toque de caixa, mesmo sendo uma obra muito longa. Entendo que haverão cortes no roteiro, né? Porque duvido que eles vão fazer os seus 38 volumes em sua totalidade, mas o que eu vi até aqui, pelo menos, é muito, muito bom. E você? O que você achou de Rama-meio? Você assistiu? Você deu uma chance pro remake? Comenta aqui. Você ficou interessado depois de escutar esse podcast? Falar, assistiu o anime antigo, então dá pra ouvir esse podcast. Quando ouviu, falou, pô, quero ouvir o novo pra experimentar? Comenta aqui também. Você pode mandar e-mail pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, deixar o seu comentário no seu agregador de podcast favorito. E lembrando, mais uma vez, né? Na seção de e-mail, só o próprio e-mail ou comentáriozinhos no Spotify, que a cada vez anda crescendo mais. A gente agradece muito aí a todos os comentários aí da galera. A gente fica sempre muito feliz de ter o seu feedback. Porém, contudo, todavia, se além do feedback você quiser nos ajudar a ser um podcast melhor, maior, ter produções ainda mais, como eu posso dizer, grandiosas, né? Como o episódio de RPG e algo que vem aí no final do ano. Inclusive, no final do ano, teremos alguns conteúdos exclusivos para os padrinhos, tá? Olha aí, olha aí. Exatamente. Aí, não falei? Vai sair o papo calcinha do MDA, tá vendo? Será que é isso? Em outubro, na segunda quinzena de outubro, teremos conteúdos diários exclusivos pros padrinhos. Já tô dizendo aqui. Isso é uma promessa de campanha. E se quiser ser nosso padrinho, é sair lá no catarse.me/MDA e ver o plano que mais se adequa a você. Lembrando que a partir de R$5, a menos que uma condução de metrô, você pode aí ser o nosso apoiador. Certo? Isso aí. No mais, eu só quero agradecer a eles, né? Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Glorez, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleman e Yasmin Gonçalves por estar sempre apoiando esse programa. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!